Povo de Deus, ô glória, nós de novo aqui, falando sobre a palavra do Senhor, aleluia. Jejum espiritual o tema. E o que é jejum espiritual? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vamos lá dar uma olhada pra agregar aqui, tá certo? Que é você ficar sem comer, se você não mandar alimento pro seu organismo, né, pro seu corpo, um período de tempo. E aí nesse período de tempo que você não tá comendo, não tá ali se alimentando fisicamente, está alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. Aleluia! É o alimento do crente, né? A palavra de Deus. E aí você pode agregar outros tópicos também. Ouvir uma pregação, ouvir a própria Bíblia também, né? Falada. Ouvir um louvor. Tá ali especificando a sua oração, né? Do intuito daquele jejum. E aí você ora só por aquilo, né? Pelo propósito, pelo jejum que você tá. É uma estratégia também do jejum, né? Você especificar uma oração. Você pode estar buscando libertação por algum pecado, por alguma renúncia que você precisa fazer, fortalecimento espiritual, revestimento do céu. Pode buscar muitas coisas no jejum e na oração e conquistar, se assim se alinhar com a vontade de Deus, né? Glória a Jesus. Mateus 4, abre a sua Bíblia aí para a meditação da igreja, glória! É sério, Mateus 4 fala do jejum que Jesus fez por um determinado período de tempo. Ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito e ali ele foi tentado pelo maligno. E aí, por estar jejuando, né, ele conseguiu o fortalecimento do Senhor, do céu, para vencer as tentações do maligno, as tentações da carne. As coisas terrenas não eram prazerosas para o Senhor, porque ele estava voltado, focado em agradar o Senhor a partir do jejum. Amém? Glória a Deus. Só que há uma diferença de jejum, de alguns jejuns. Tem um parcial, tem um total. Dá uma pesquisada sobre isso aí no Google, coloca lá alguns versículos que falam sobre o jejum espiritual e aí você já abre a sua Bíblia, né? Uma indicação aqui da irmã sobre esses versículos aí para meditar mais sobre isso, o jejum espiritual. Algumas diferenças do propósito. Tem o propósito do Daniel mesmo, talvez algumas pessoas confundam. Propósito é uma coisa, jejum é outra. Propósito você abre mão de alguma coisa. Tem esse propósito de jejum também, que no caso ele abriu mão de carne, né? Vermelha e branca e tal. Mas ele continuou comendo. O jejum espiritual é isso. Você não comer realmente, literalmente, por algum período aí do seu dia. Algumas horas aí, certo? Tem essa diferença, acho válido. E se você não agregar esses quesitos espirituais que eu falei aqui, que eu citei agora, vai ser o jejum intermitente, que é só em prol da sua saúde mesmo, certo? Então, vale ressaltar isso aí, certo? Outra coisa que eu quero dizer sobre sacrifício de tolo. Cuidado. Cuidado que não é por muito tempo você ficar jejuando e acabar até passando mal, que Jesus vai se agradar disso. Não, não é assim que funciona. A própria Bíblia menciona que é melhor obedecer do que sacrificar. Então se atenta, vai com equilíbrio, discernimento e sabedoria do Senhor. Se você tomar algum medicamento, busque a orientação do seu médico, tá certo? E busque o médico dos médicos também, que é Jesus Cristo. Ele vai te orientar nisso, o Espírito Santo vai te aconselhar o melhor ser feito na sua realidade, no que você precisa ir. Ele é o maior interessado nisso, que a gente busque a presença dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então que a gente tem essa sabedoria, esse discernimento, essa atenção, né? Para esses detalhezinhos aí. Outra coisa que eu quero falar. Não é porque a gente vai estar jejuando, consagrando, né, nesse propósito, nesse pequeno sacrifício, né? Porque isso, né, ficar sem se alimentar comparado ao grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é um pequeno sacrifício nosso. Não é porque a gente vai estar nessa consagração, nesse período, que Jesus vai ter que ouvir e obedecer o que a gente está falando, né? Ele não é nosso mordomo. Nós que somos servos dele. Então que seja feita a vontade do Senhor. Não é porque a gente vai estar consagrando, jejuando, que ele vai fazer o que a gente está pedindo ali. Ele que vai ver se está alinhado à vontade do Pai, se está combinando com o propósito que ele tem para nós. E ele vai decidir, baseado no que estiver ao nosso alcance, que é no jejum e na oração. Está ao nosso alcance de jejuar e consagrar e confiar e entregar? É isso que a gente faz, é isso que nos cabe. Amém? Mas aí cabe ao Senhor decidir se vai ser feito ou não. Amém? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar. Depois que a gente finalizar nosso jejum, Jesus, terminei aqui, já passou o horário e tal, né? Que você começar ali a entregar seu jejum. Continue em espírito, irmão, irmã. Continua obedecendo os preceitos do Senhor. Não é só no período de jejum que a gente tem que estar santo, né? Entre aspas. A gente tem que continuar, é uma vida de adoração, uma vida de agradar ao Senhor. Então a gente tem que continuar ali com discernimento, buscando do Senhor, né? Atento ainda à voz dele, mesmo depois de ter entregado o jejum. Até porque Isaías 58 fala do verdadeiro jejum, o que agrada realmente ao Senhor. Dá uma lida lá também, que a gente vai dar uma meditada sobre esse capítulo aí, que é muito interessante, do que realmente agrada ao Senhor. Não adianta você estar abrindo a mão de uma refeição e não estar vigiando a língua, né? Olha aí.
Então vamos se atentar para isso aí também, amém? Vai lá em Mateus 6 agora, abra a sua Bíblia aí, Igreja do Senhor, Mateus 6, onde Jesus fala, né, quando jejuar, unge a tua cabeça, passa uma aguinha no rosto, não deixa ninguém perceber que você está jejuando não, porque isso é para a glória de Deus Pai, né? Isso é para que evidencie no céu a sua renúncia. Isso é algo íntimo, é em secreto que você tem que buscar isso. E aí, se Jesus quiser, ó aí, se for a vontade dele, ele vai te honrar em público, certo? É conforme a vontade dele. Então não deixa os outros saber não. Faça uma proposta ali em conjunto na igreja, né, com o seu cônjuge e tal, eles vai precisar saber. Mas se não for algo íntimo, deixa só você e Deus mesmo lá no secreto. Porque os fariseus tinham essa prática de mostrar que estavam jejuando, tá na Bíblia isso. Para que se mostrassem mais espirituais que os outros. Prática terrível essa, né? Pois é. E aí, eu acredito que Jesus deixou essa mensagem de Mateus 6 para que a intenção do nosso coração seja glorificar o Senhor com esse propósito, de estar se alinhando com a vontade de Deus, de estar buscando as coisas do reino do céu, né? De estar fortalecendo o nosso espírito com coisas do alto. E realmente enfraquecendo a nossa carne, o nosso egoísmo, nossos desejos, os prazeres da carne caiam por terra nesse momento do jejum. Eu acredito que o intuito foi esse de Jesus dizer isso. Que a gente se atente a praticar o que Jesus quer e não o que os fariseus estavam fazendo. Que a gente seja seguidor de Jesus Cristo, não dos fariseus aí, certo? Outra coisa que eu acredito que Jesus quis deixar em evidência é quando jejuar. Ou seja, ele não especificou, nem o período do dia, nem do ano, nem da nossa vida, nem por quanto tempo seria. Ele disse quando, ou seja, em alguma hora da tua vida aí, crente, ou da sua semana, do seu dia, vai ter que fazer um jejum, né? Então, quando isso for acontecer, você faz desse jeito que Jesus falou, que seja em secreto, certo? Aleluia, glória a Deus. E aí pode ser no período da noite, da tarde, da manhã, conforme couber na sua realidade, né? Do jeito que realmente o Espírito Santo testificar no seu coração. Amém? Era essa a intenção do vídeo, né? De incentivar, te aconselhar, esclarecer algumas coisas sobre o jejum espiritual, que eu possa ter alcançado o propósito, né? Do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você já faz, então continua fazendo nesse discernimento aqui, né? Buscando mais do Senhor, claro. E se não faz, coloque em prática e receba as bênçãos, os benefícios de fazer o jejum espiritual. Porque é uma arma poderosa que o Senhor nos deixou. Eu acredito que se não fosse para fazer, Jesus mesmo não faria e não estaria aqui registrado. Então é um passo que Jesus fez que a gente tem que copiar. Amém? E outros profetas fizeram, né? E tá tudo registrado aqui na Bíblia. Então, que a gente faça, que a gente não negligencie essa estratégia do céu que o Senhor deixou pra gente. Que a gente coloque em prática. Amém? Crendo. E é por fé. É crendo, né? É realmente acreditando. E copiando e obedecendo os passos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.